Nas últimas semanas, em um podcast gravado nos Estados Unidos para o público brasileiro, no microfone, Paulo Figueiredo disse o seguinte: mulher vota estatisticamente muito mal. Pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas. Mas se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E o que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? E agora, a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns, bela ajuda. Quase na mesma semana, outra voz com outro alcance, Pietra Bertolazzi, ex-comentarista da Jovem Pan e hoje uma das principais vozes do que vem sendo chamado de antifeminismo cristão, numa live de perguntas e respostas, ela diz sem rodeio que é contra o direito de voto das mulheres. Voto feminino. Confronto direto com Pietra Bertolazzi. Pietra, você se considera feminista? Não, muito pelo contrário. Você acha que o feminismo piorou as relações? Sem sombra de dúvida. As feministas vivem uma falsa sensação de liberdade e felicidade? Com certeza, hoje elas se tornaram escravas da sua própria ideologia. O feminismo fortaleceu ou confundiu a independência feminina? Com certeza confundiu. Hoje elas confundem sucesso financeiro com liberdade. Existe um feminismo exagerado hoje? Existe um feminismo que essencialmente é ruim, exagerado ou não, né? Agora responde rápido. A favor ou contra? Privatizações. A favor. Absorventes gratuitos. Contra. Igualdade salarial. A favor. Voto feminino. Contra. O lema dela resume o resto. Submissão é uma forma de poder. A fala de Figueiredo virou notícia-crime. A senadora Soraya Tronic levou o caso à Procuradoria-Geral da República por possível violência política de gênero. Isso ainda está em apuração. Não é fato julgado, é alegação em curso. Mas a fala em si está gravada, pública, sem ambiguidade de interpretação. E se vocês acham que isso é um episódio isolado, exagero de podcast brasileiro, olhem para o outro lado do Equador. Em julho deste ano, em San Antonio, Texas, um palco de convenção com luz de evento corporativo, bandeiras americanas atrás, no microfone uma mulher de 30 e poucos anos diz para milhares de pessoas e milhões de telas a seguinte frase: eu abriria a mão do meu direito ao voto, se isso ajudasse a eleger um governo mais conservador. Essa mulher se chamava Savannah Faith Stone, e o evento é este. E ela não estava sozinha no palco. A diretora executiva do evento, Erica Kirk, defendeu ali também um modelo batizado de voto por lar. A ideia é simples de enunciar e radical no que ela implica. A família vota como uma unidade. E quem representa essa unidade nas urnas é apenas o chefe do lar, normalmente o marido. Quando essa fala começou a circular nas redes, a reação foi majoritariamente de rejeição. A imprensa que cobriu o caso registrou algo em torno de 86% de repúdio entre aqueles que foram questionados sobre essas falas. Duas vozes brasileiras, uma convenção americana, na mesma semana de calendário, o mesmo mês. Isso não é apenas coincidência de algoritmo, isso é sintoma. E sintoma a gente já viu antes, não uma vez, mas várias, sempre no mesmo tipo de momento. Irei te mostrar através da história como esse tipo de discurso já aconteceu em outros momentos e o porquê dele ter acontecido e estar acontecendo novamente. Voltemos meio século, Estados Unidos, 1972. O Congresso já tinha aprovado e mandado para ratificação estadual a emenda de igualdade de direitos, a ERA. 28 dos 38 estados necessários já haviam ratificado, era só questão de tempo para se tornar oficial. O texto da emenda era curto, quase seco,
Ele dizia o seguinte: a igualdade de direitos perante a lei não será negada nem restringida pelos Estados Unidos ou por qualquer estado em razão do sexo. Na prática jurídica, isso faria o sexo virar nos tribunais americanos uma categoria de escrutínio tão rígida quanto a raça. Qualquer lei que tratasse homens e mulheres de forma diferente teria que provar necessidade quase absoluta para continuar existindo. Ia mexer numa coisa concreta: fim de tabela salarial diferente para a mesma função, fim de restrição legal de mulher a certos cargos e a linhas de produção industrial mais bem pagas, revisão de regras de crédito e herança em nome próprio. Aí entra uma mulher chamada Phyllis Schlafly. Não sei se falei o nome dela corretamente, que nomezinho difícil. Ela era advogada, mãe de 6 filhos, ativista conservadora. Ela lança uma campanha chamada Stop Era. O nome já é o argumento. E talvez ironicamente ou sarcasticamente, o pedido dessa campanha era parar de tirar nossos privilégios. E o nossos aqui é fundamental. Ela fala em nome das mulheres, contra um direito que ampliaria a autonomia das mulheres. Os privilégios que ela dizia estarem em jogo eram bem específicos. Ela argumentava que a ERA ia acabar com a isenção de alistamento militar obrigatório para mulheres e mandar filha, esposa, irmã para a linha de frente de combate. Também dizia que iria acabar com a pensão alimentícia após o divórcio, que ia acabar com o banheiro separado por sexo. Nenhuma dessas 3 coisas estava escrita no texto da emenda. Nenhuma linha fazendo referência. Mas as 3 funcionaram como munição de campanha, porque cada uma pegava algo que muitas mulheres já tinham, mesmo que de forma precária, e transformava a promessa de igualdade em ameaça de perda. Segundo a cientista política conhecida como Jane Mansbridge, o argumento do alistamento militar foi sozinho o mais poderoso dos 3. A tática dela não foi só retórica de painel, foi organização de base também. Apoiadoras dela apareciam nas assembleias estaduais levando biscoitos caseiros para os legisladores homens que decidiam o destino dessa emenda. Em 5 estados-chave, Flórida, Missouri, Illinois, Oklahoma, Carolina do Norte, a mobilização Stop Era venceu. O prazo final foi prorrogado até 1982. Chegou e faltaram ainda 3 estados. A emenda Era morreu. E aqui está o que mais importa, o que não é anedota. Cientistas políticos como Jane concluíram depois que, sem filhos, a emenda provavelmente teria sido ratificada, ou seja, oficializada, ainda em 75 ou 76. Uma mulher, mobilizando mulheres, deteve a ampliação de direitos das próprias mulheres, numa escala que nenhum bloco masculino organizado sozinho teria conseguido. E fica a questão, por que isso funcionou? Porque de 1972 até 1982, o que aconteceu ali não foi uma década qualquer nos Estados Unidos. Foi a década do choque do petróleo, da estagflação, do começo visível da industrialização americana. O contrato social do pós-guerra, emprego estável, família que sustenta, salário que sustenta uma família inteira, ascensão garantida, ele estava rachando. E quando esse chão começa a tremer, uma promessa de ordem através da hierarquia familiar não soa tão absurda. Ela soa mais como um porto seguro para as pessoas. Agora vamos voltar um pouquinho mais no passado, para o momento em que essa mesma lógica vai deixar de ser uma campanha de rua e vai virar uma política de Estado. Itália. 26 de maio de 1927. Discurso de ascensão. Mussolini ele sobe ao palanque e anuncia a Batalha per la Nascite, ou a Batalha pela Natalidade. A meta era simples: levar a população italiana de 40 milhões de pessoas para 60 milhões de pessoas até 1950. O método: um ano antes, em 1926, contracepção e aborto já haviam sido criminalizados como crimes contra a raça. Agora vinham os incentivos: isenção fiscal, reconhecimento público, benefícios para aquelas mães que tivessem mais de 5 filhos, uma instituição estatal
a Omni passou a controlar a maternidade e a primeira infância no país inteiro. Contudo, essa política fracassou nos próprios termos. A taxa de natalidade italiana já vinha em queda antes do fascismo entrar no poder. Continuou caindo ao longo do tempo. Segundo o Istat, Instituto Oficial de Estatística da Itália, ela foi de 31 nascimentos por 1.000 habitantes em 1921 para 23 por 1.000 habitantes em 1940, o fim do período fascista naquele país. Nem a criminalização, nem da contracepção, nem o órgão institucional, nem os prêmios e medalhas por filho conseguiria reverter essa curva, até porque a natalidade não estava caindo por falta de propaganda, mas estava caindo por questão de vida material. As famílias italianas não conseguiam mais sustentar um tamanho de família que o regime gostaria, que decretava por discurso. Do outro lado dos Alpes, a fórmula já existia havia algumas décadas. Era chamada de Kinder, Kusch e Kirsch, filhos, cozinha e igreja, cunhada ainda no tempo do Kaiser Guilherme II, no fim do século XIX. E isso é importante, não foi o nazismo que inventou essa ideia. O nazismo, ele a herdou e a levou ao extremo. O motivo de levá-la ao extremo tem endereço econômico preciso. Na República de Weimar, a Alemanha dos anos 30 saía da hiperinflação de Weimar, direto para o desemprego em massa da Grande Depressão. Empurrar as mulheres do mercado de trabalho para dentro de casa era, entre outras coisas, uma política de emprego disfarçada de política de família. Abria vagas para os homens. Em dezembro de 1935, Himmler cria o Lebensborn, que é um programa para sustentar artificialmente a natalidade ariana. Reparem no padrão que já apareceu 2 vezes agora. O colapso ele vem primeiro, econômico, material, concreto. A ideologia de gênero vem depois, como resposta. Não é a reação de gênero que quebra a economia, é a economia quebrada que fabrica espaço para a reação de gênero. Existe uma frase de Gramsci que todo mundo cita errado, ou pelo menos a maioria das pessoas a viu de forma errada, e eu também, inclusive. A versão que circula por aí é a seguinte: o velho mundo está morrendo, o novo luta para nascer, e agora é o tempo dos monstros. Ela é muito bonita, poderosa e viraliza fácil. Só que essa frase é uma mutação de tradução. Ela passou do italiano para o francês, do francês para o português, do português de volta para o inglês, e Tempo dos monstros nunca esteve no texto original. O que Gramsci escreveu nos cadernos do cárcere, que foram escritos entre 29 e 35, foi outra coisa. Mais seca e mais precisa, eu diria. A crise consiste exatamente no fato de que o velho morre e o novo não pode nascer. Nesse interregno surge uma grande variedade de fenômenos mórbidos. Fenômenos mórbidos, não monstros de filme. Sintomas. E é exatamente isso que a gente está catalogando neste episódio. Sintomas, o Stop Era, a Batalha per Lenacite, o Kinder, Kusch, Kirsch e agora o voto por Lar de 2026 não são causas de crise. São o fenômeno mórbido que aparece durante o interregno, enquanto a velha estrutura de proteção social está morrendo e nenhuma nova ainda ocupou o lugar dela. Tem uma socióloga australiana chamada Melinda Cooper, que ela escreveu um livro que fecha essa conta. A tese dela desmonta um lugar comum. A gente costuma pensar que o neoliberalismo é individualismo puro e conservadorismo social é comunidade e tradição, como se fossem opostos que se toleram por conveniência eleitoral ou apenas por discurso. Cooper mostra o contrário. Ela argumenta que o neoliberalismo e conservadorismo social sempre trabalharam juntos, porque os dois precisam da mesma peça, a família. Quando o Estado corta a rede de proteção, saúde, educação, segurança, alguém precisa absorver esse choque. E a família, especialmente o trabalho não pago da mulher dentro dela, é o amortecedor que sobra. E veja bem, não é a coincidência que o voto por lar apareça justo agora, no evento organizado por uma entidade que também defende
corte de gastos públicos, desregulamentação do Estado mínimo, a família vira, ao mesmo tempo, refúgio ideológico e política pública de fato. É para lá que se empurra tudo aquilo que o Estado deixou de bancar. Então voltemos ao Paulo Figueiredo e a Bertolazzi. Porque agora, com Schlafly, Mussolini e aquele programa chamado Kinderkirche na conta, a pergunta muda de figura. Não é mais, isso é bizarro, por que aqui, por que agora esse discurso entrou em audiência? O Brasil de 2026 ele tem 2 ingredientes que aparecem em todos os casos anteriores. Primeiro, o chão econômico está rachando. Cerca de 40 milhões de brasileiros na informalidade, quase 39% da força de trabalho atual. Entre os jovens, essa porcentagem ela sobe para 42%. E entre as mulheres, a informalidade é proporcionalmente maior do que entre os homens. Exatamente o grupo que, em tese, mais precisaria de autonomia financeira para não depender do chamado voto por lar em nenhum momento. Segundo ingrediente, uma estrutura pronta para absorver esse medo e devolver como pertencimento. Entre 2010 e 2022, a proporção de evangélicos no Brasil saltou de 21,6% para 26,9% da população brasileira. Quase 47 milhões de pessoas, enquanto o catolicismo seguiu encolhendo. E isso não é sozinho o fenômeno, mas é o tecido social sobre o qual ele está se apoiando. E é sobre esse tecido que cresce também aqui a chamada thread wife brasileira. Perfis que transformam rotina doméstica, submissão ao marido e a delicadeza feminina em conteúdo, geralmente costurados em valores religiosos conservadores. Pesquisadoras como Rebecca Brandon, da Unifesp, apontam o óbvio quando se olha com a lente certa. Isso não nasce isolado, nasce junto com a ascensão global do conservadorismo religioso. E há uma camada a mais, que nenhum dos 2 casos históricos anteriores citados tinham, que é o algoritmo. Conteúdo de submissão feminina, como o conteúdo da manosfera do outro lado do espelho, performa muito bem. Gera engajamento, gera comentário raivoso, gera retenção. A reação de gênero hoje não precisa mais de um Estado fascista para virar política pública. Ela tem um modelo de negócio próprio, publicitário e que paga por clique. Provavelmente até alguns influenciadores com esse tipo de conteúdo nem acreditam no que eles postam. Mas voltando, Figueiredo, Bertolazzi, Savannah Faith no palco em San Antônio, nenhum dos 3 é um monstro isolado. Nenhuma delas é uma louca solitária. São sintomas do mesmo tipo que ocorreu em 72, que ocorreu na Alemanha dos anos 30, Itália dos anos 30. É aquele momento, aquele espaço, aquele enterrinho de Gramsci que não fechou. Só trocou de continente, ganhou um algoritmo e agora fala em português também. Fica uma pergunta que eu não vou fechar de propósito, que essa pergunta é para vocês. Quando a economia volta a garantir chão, emprego, renda, previsibilidade, será que esse tipo de discurso perde a força sozinho? Ou já aprendemos com o Brasil de hoje que ele constrói uma infraestrutura própria e sobrevive mesmo depois que o chão volta? Fica a questão. O que você acha? Se o Brasil melhorar, esse discurso se vai?